E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade. Método científico, né? Aquilo que a gente vem conversando. Uma parte da aula, tá? Bem tranquilo. Não vou passar muito disso. Então, a gente conversou um pouco de como é que vai ser o ano, né? O semestre, o que vocês vão ter que fazer. Mas eu sou obrigado a dar algum conteúdozinho. Mas, como eu disse, a aula que vem separada para quê? Para vocês começarem a fazer o trabalho de vocês, fazerem um resumozinho dessa aula que eu dei hoje, tá? Lembra? Primeira parte da aula, quero saber o nome, algumas informações de vocês, então tem que estar dentro desse resumo. Publiquem esse resumo, tá? Então tem uma aula só para isso, só para vocês fazerem esse resuminho, tá? Uma página assim, uma paginazinha, uma laudazinha só, e começarem a fazer o trabalho de vocês, tá? Ah, estudem, não sei se vocês conseguem ouvir, tem crianças lá fora que não estão fazendo absolutamente nada da vida, né? Vamos ver que futuro reserva para eles, tá? E dentro do método científico, tá? Separei em 4 partes aqui para vocês. Observação do método, formulação das hipóteses, realização do experimento, aceitação ou rejeição da hipótese formulada, tá? Esse é o método científico que a gente separa em 4 partes, 4 fases, que a gente vai dar uma breve introdução do que significa isso, tá? Dentro do método, tá? O método científico, tá? Nada mais é que é o caminho sistemático para alcançar, tá? O estabelecimento, uma vez que ele é a ordem que deve se impor, tá? Aos processos necessários para atingir a um certo fim, a um resultado desejado, tá? Então não tem como eu falar de um método, tá? Sem se utilizar de um pesquisador que trabalha sobre isso, tá? Por isso está aí. Então aqui tem eu trago para vocês, é assim que vocês têm que lidar com a ciência. Então estou trazendo o que é o método, eu conversei com vocês o que é, e trago uma citação ali direta, tá? De Cervo, do que é esse método, o que é esse método. Então eu posso utilizar autores para falarem por mim, para trazer um pouco mais de embasamento. Então não é o professor simplesmente o professor Aaron falando a respeito de método. Não. Tem um embasamento por trás, tem referência por trás, tem um autor por trás que trabalha isso, tá? Não só eu, tá? Eu trago, estudo, tem artigos, mas tem pessoas que trabalham só com isso, que tem muito mais embasamento, por isso que eu trago isso para vocês, tá? Então, os processos da ciência, como que a gente falou e separou lá, observação, tá? É a forma de aquisição do conhecimento em que o pesquisador não interfere no objeto, tá? Estou observando, não estou interferindo naquela relação, tá? Entre o pesquisador e o objeto. Isso é muito difícil muitas vezes, né? Em alguns tipos de pesquisa. Pesquisas que você, por exemplo, eu vou estudar o UERGS, eu estou dentro da UERGS, sou professor da UERGS, trabalho na UERGS há 11 anos, faz parte de mim. Eu estudar o UERGS é muito mais difícil essa parte para mim, que eu vou só observar, porque eu tenho muitas coisas ao longo dos anos sobre a UERGS que me fazem não ter um livre arbítrio, né, um livre conhecimento a respeito daquilo, tá? Para fazer um estudo mais sem o pesquisador estar influenciando isso, tá? Tem a parte da experimentação, tá? Que é uma fase em que o pesquisador realiza os experimentos sobre o problema, tá? Para obter, observar e registrar de forma metódica, sempre e sistemática, tá? Todas as informações que ele possa coletar. De novo, trago um embasamento teórico ali do que é essa fase da experimentação, tá? Dentro disso, tá? Né, o que se precisa, o que é importante, porque quando a gente faz um artigo científico, quando a gente produz ciência, ele tem que estar sendo realizado a partir de um projeto, né? Tudo é a partir de um projeto. Vocês vão fazer alguma coisa relacionada à área de vocês, um produto de vocês, vai ter que ter um projeto por trás, né? Um planejamento por trás. Então, a gente trabalha com projetos de pesquisa, tá? E o que precisa ter dentro de um bom projeto de pesquisa, para iniciar um bom projeto de pesquisa, né? Então, dentro disso, tá? É preciso, e as pessoas têm muita dificuldade nisso, tá? Diferenciar, relacionar, buscar, né? Mas saber o que é o objeto de estudo e onde se pretende chegar com ele. O objeto de estudo, então, é extremamente importante. Aquilo que você está estudando, tá? Que muitas vezes a pesquisa é mal feita, mal realizada, porque não se sabe realmente o que você está fazendo ali, né? Não sabe bem qual é o objeto de estudo que você vai realmente fazer. Então, eles são
Tá? O método são etapas, tá? São passos que devem ser dados para a realização dessa pesquisa, tá? E que esses passos são as técnicas, tá? São as metodologias que vocês se utilizam disso, tá? E para finalizar a aula de hoje, eu vou citar rapidamente quais são os tipos principais de pesquisa, tá? Bibliográfica, descritiva e experimental, tá? Mas qualquer pesquisa que vocês forem fazer, seja descritiva ou experimental, tem uma etapa, tá? Que exige uma pesquisa chamada bibliográfica, uma pesquisa que você vai atrás dos achados que se tem daquela área, daquele tema que você está fazendo, tá? Seja para um levantamento do estado da arte do tema, tá? Para fundamentação teórica ou mesmo ainda para justificar os limites e contribuições da própria pesquisa. Então você vai ter que fazer uma pesquisa, vai se aproximar do tema estudado, tá? Pesquisa bibliográfica, então, ele procura explicar, não passei para vocês aqui, o que é uma pesquisa bibliográfica, tá? Então ele procura explicar um problema a partir de referências teóricas que se encontram publicadas sendo estritamente teoria, tá? Ele compreende, sim, parte da pesquisa descritiva ou da experimental, tá? Quando é realizado com o objetivo de coletar informações e conhecimentos sobre o problema para o qual a gente está procurando a resposta. Então, ele faz parte, ele é parte de uma pesquisa, mas ele pode ser uma pesquisa em si, tá? Pode-se fazer uma pesquisa puramente bibliográfica, tá? E eles são tão importantes quanto pesquisas descritivas, experimentais, ele tem a sua função, tá? Dentro do seu aprofundamento. Mas ela compreende parte de uma pesquisa descritiva ou experimental. Mas o que é uma pesquisa, também citando, depois a gente vai entrar em cada parte disso aí, tá? O que é uma pesquisa descritiva, tá? Ela se propõe a observar, registrar, analisar e relacionar os fatos, tá? E os fenômenos mas sem manipulá-los, tá? Então ele registra, você pode estar descrevendo o assunto, você analisa, propõe algumas análises com base na sua descrição, naquilo que você está vendo, e relaciona, ó, isso acontece devido a isso, tá? Então, dentro de uma pesquisa descritiva, a gente chega até aí, tá? A pesquisa descritiva já é uma pesquisa bem longa, muitas vezes, dependendo do objeto de estudo que você está relacionando, tá? Então, ela procura também, tá? Uma pesquisa descritiva, descobrir com precisão e frequência com que o fenômeno ocorre e sua relação com os outros, tá? Olha que legal, agora estão passando aquele negócio de vento aqui para fazer barulho na minha frente, né? O que é uma pesquisa descritiva? Vou trazer uma citação para vocês, tá? Como eu disse, sempre citem aquilo que vocês estão falando, tá? Não sou só eu que estou falando, é uma outra pessoa, tá? Desenvolve-se principalmente nas ciências humanas e sociais, tá? Abordando aqueles dados e problemas que merecem ser estudados e cujo registro não consta em documentos. Você está pesquisando algo que não tem muito artigo, não tem muita publicação, não tem muita coisa, então você descreve ele para até outros estudos, para ter maior conhecimento sobre o assunto. E pesquisa experimental bem legal, tá ali os ratinhos, tá? Diferentemente da pesquisa descritiva, que procura classificar, explicar e interpretar os fenômenos, propõe-se a dizer de que modo ou por que causas o fenômeno estudado é produzido, tá? Então, isso é uma pesquisa experimental, tá? Dentro disso, vamos fazer uma citaçãozinha, tá? Dentro de uma pesquisa experimental. Ele interfere-se diretamente na realidade, manipulando-se a variável independente, tá? A fim de observar o que acontece com a dependente. Então, você vai manipular. Então, tá lá o ratinho bonitinho, queridinho, e eu quero ver o que engorda mais ele, né? O que prejudica mais a saúde do ratinho, né? Ele comer repolho todo dia, ou eu vou dar bacon para ele todo dia. Eu vou dar bacon para ele e vou ver, né? Vou alimentando aquele ratinho com esses dois alimentos e vendo como é que tá os parâmetros de saúde dele. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou manipulando a variável independente, estou manipulando porque eu estou mexendo com o ratinho, tá? Estou dando para ele alguma coisa, então eu estou lá interferindo diretamente na realidade daquele ratinho. Tá? Estou dando dois alimentos diferentes, tá? Um ratinho vai ser daqui uns 2 anos, se não tiver morto, gordinho, né? Gordinho não é saúde, né? A gente sabe disso, né? Todo mundo sabe, pesquisa diz isso. E aí vai ver os parâmetros de saúde, vai ver que você viver de, sei lá, McDonald's, Burger King, pizza,
lanche, vai matar o ratinho muito rápido e o outro vai estar lá mais saudável, mais bonitinho, né? Conseguindo fazer mais aquela rodinha mais vezes, tá? Então é isso aí. Espero ter contribuído com essa primeira aula com vocês. Então acesse o Moodle. Não esqueçam dessas 3 aulas que eu vou publicar, tá? De vocês, ou duas, acho que é 3, de vocês curtirem, colocarem o nome de vocês no YouTube, tá? E acessarem individualmente via o Moodle de vocês para me ver e verificar a presencialidade de vocês, tá bom? Forte abraço, se cuidem e até a próxima aula. Então, a próxima aula está dedicada para vocês fazerem um resumo dessas 3 aulas, dessas 3 partes de aula, porque é uma aula só, tá? Com as informações de vocês e façam lá, se dirijam ao Moodle e coloquem esse resumo lá e comecem a fazer o trabalho de vocês. Beleza? Falou, um abraço, tudo de bom, até mais.